Nosso evangelho de hoje é Lucas 10, de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. O Senhor escolheu outros 72 discípulos. São Paulo, na carta aos Romanos, faz uma sequência interessante sobre a questão da escolha, e esse é o primeiro ponto que desejo observar aqui. Deus conhece, predestina para ser conforme a imagem de seu Filho, chama, justifica e glorifica. Conferir Romanos 8, de 29 a 30. Então, a escolha faz parte de um todo que tende à glorificação do escolhido, isto é, tende à realização da vocação primeira de cada ser humano. Gaudium et Spes 22, 5. Quanto aos 72, Lucas traz à memória um dado judaico importante na época. Os judeus acreditam que quando se deu a promulgação da lei no Sinai, a quantidade de nações existentes correspondia a 70. Assim, enviar 72 discípulos seria como que enfatizar a universalidade da missão de Jesus. Também é importante notar que os 72 não formam um grupo qualquer, mas um autêntico discipulado de Jesus ao lado dos apóstolos para realizarem a missão mesma do Mestre. O discípulo, quem é ele? Bom, é alguém escolhido pelo Mestre, foi convidado por iniciativa dele mesmo, quer dizer, do Mestre, do Senhor. Ele não se tornou o que escolheu por si somente, mas foi escolhido. A ele, Jesus concedeu a graça de realizar a mesma missão, ir às mesmas pessoas, usando o seu poder curador e suas palavras, objetivando a mesma finalidade salvífica. Em outras palavras, o discípulo, tendo como honra ser discípulo, deve ser como seu mestre, agindo segundo o Senhor. A condição do discípulo é a mesma do mestre. Olha, se o chamado é para realizar a mesma missão, a condição não pode ser outra. Mansidão, pobreza e pacificação. 3 palavras-chave para o texto de hoje. Sua exigência é ser fiel, ser todo para Deus e para os mais necessitados. E aí esse necessitado também é chave em Lucas. Proclamar o reino, não temer ser rejeitado, não abandonar por motivo nenhum o anúncio do reino e, por último, deve lançar-se totalmente nas mãos do Senhor. Não deve existir nada que impeça o discípulo de lutar pelo reino de Deus. O mundo lhe é hostil, como as nações a Israel. O mesmo com relação à comunidade inicial cristã.
O mundo quer destruir a fé cristã, mas o discípulo não teme esse mundo, um mundo de lobos vorazes. O discípulo combate sendo ele mesmo luz na luz, que é Jesus Cristo, sendo ovelha, pobre das riquezas do mundo, focado na missão salvífica, simples e cheio da graça de Deus para a libertação dos necessitados. E aí, tomemos essa palavra na sua maior elasticidade. Então, eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Então, a situação aqui, do ponto de vista nosso, humano, racional, já é desconfortante ao absurdo. Ovelhas e lobos. Pois é, assim são representados o cristianismo e o mundo. Ovelhas para o cristianismo, lobos para o mundo. E observe que o cristianismo começa já com a rejeição. O verbo se encarna, não é acolhido. Depois, jogado na cruz, pregado nela como uma desgraça, um bandido. E aí vamos percebendo a sequência dos martírios. Veja o que aconteceu hoje de modo especial. Lucas, que se torna mais tarde discípulo de Jesus Cristo, também vai ser mártir, e tantos outros. Triste de quem rejeita um discípulo do Senhor, pois significa colocar em xeque a própria salvação. E é uma forma de rejeição ao próprio Jesus Cristo. Quem rejeita um discípulo, despreza aquele que ao discípulo, com o discípulo, se identifica. O discípulo é um oásis de Deus na terra, é um horizonte para o mundo, uma esperança em meio à guerra, uma flor no deserto da vida, um consolo para todos. Que alegria poder ser um discípulo de Jesus Cristo, essa deveria ser uma alegria para todos nós batizados. A presença de um enviado de Jesus Cristo é sinal da lembrança de Deus, do respeito que ele tem para com os seus, uma ação de bondade no meio da história. Abrir as portas aos discípulos é abri-las à entrada do céu naquela casa. A recíproca também é verdadeira. O discípulo é disponível, desapegado, solidário, irmão e amigo de quem o recebe. É um dom para todos. Faz-se presença de Deus onde se encontra. Daí os sinais, não levar 2 sandálias, 2 túnicas, quer dizer, o desapego total. Mas alguém pode dizer, mas padre, essa imagem que o senhor passa do discípulo é muito ilusória. Não, ela faz parte da realidade. Deus nos quer com Ele, para agirmos do jeito dele. E um discípulo é, sim, se for discípulo de verdade, manifestação de Deus. Ele, na verdade, é uma transparência de Deus onde ele se encontra. Tomara Deus que a gente tenha discípulos de verdade daqui para frente em todos os lugares. Precisamos colocar-nos em oração, a fim de que Deus envie mais operários para a sua igreja, homens e mulheres fiéis, com desejo de santidade, apaixonados pela salvação da humanidade, pessoas que não temam dar suas vidas pelo bem de todos, sejam leigos, religiosos, sacerdotes, todos somos chamados a realizar a vontade de Deus no mundo, combatendo as trevas. E agora, principalmente, com essa desumanização visível, nós temos como responsabilidade, Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, de reumanizar esses humanos. É nossa responsabilidade, porque a Igreja de Cristo, Una, Santa, Católica e Apostólica, tem o poder de Cristo de absolver dos pecados, tem o poder da divinização dado por Jesus no batismo, por exemplo, batizar, depois eliminar os pecados e ainda dar a Eucaristia. A Igreja tem o poder da reumanização do humano. Alguns dizem que hoje existe uma escassez tremenda de vocações. Não sou muito adepto dessa tese. O que vejo, além do desinteresse de muitos, certamente, é a frieza de quem poderia ser um sinal autenticamente vocacional para o outro.
pouca disponibilidade para se preparar sacerdotes felizes com o sacerdócio de Cristo, bem como na vida religiosa. Homens e mulheres encantados com o Senhor a partir do testemunho recebido. As vocações estão bem aí, às portas, precisamos enxergá-las com mais atenção. Na verdade, no nosso olhar se volta para o que mais nos interessa. Talvez isso esteja dificultando a vocação, porque talvez o nosso olhar não esteja naquilo para o que Deus gostaria que olhássemos. Talvez outras coisas estejam sendo consideradas mais agradáveis, mais atraentes, mais significativas do que o próprio Senhor e sua obra, o que indica um desastre espiritual tremendo. Diante disso, rezemos com mais fervor, encanto e intensidade. Sejamos verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus para que Ele realize o que deseja na igreja, em nós e para o mundo. Firmes em Deus, partamos para o meio dos lobos na certeza de que eles vão querer a morte para nós, mas oferecendo a outra face, esforcemo-nos para matar neles aquilo que os torna lobos, a fim de que eles se tornem cordeiros amáveis, conscientes de pertencerem a Deus. Nossa luta, portanto, é gigantesca, mas venceremos se formos totalmente aliados do Salvador, como São Lucas, que celebramos hoje. Maravilhoso discípulo do Senhor, nascido em Antioquia, de família pagã, médico de profissão, converteu-se, companheiro caríssimo de São Paulo, né? Até a confissão, até o martírio, ele serviu de modo repreensível ao Senhor. Mostrou a imagem de Jesus Cristo como o orante, aquele que amava de fato os mais pobres, queria que o Evangelho chegasse a todos. Ele tem o sentido dessa ação misericordiosa de Jesus Cristo, dessa bondade por quem necessita de verdade, quem está na miséria. Então dedica tudo na vida dele, e ali naqueles textos, aquelas vítimas das injustiças, pecadores arrependidos, acolhidos pelo perdão. Quer dizer, mostra Jesus Cristo esse coração de bondade, né? Nas parábolas. Lucas, que era um pintor, era médico e também pintor, e hoje padroeiro dos médicos. Lucas olha procurando Jesus Cristo, enxerga também Maria. E ele faz uma leitura belíssima, interessante, porque ele vai fazer uma releitura de Cristo a partir de Maria. E eu gosto aqui dessa visão do teólogo Granados, né? Ele vai falar dessa releitura a partir de Maria. E como olha para Maria, e como coloca Maria como a arca da nova aliança, a arca desse Salvador, não é? Aquela intocável porque pertence exclusivamente a Deus. A visão de Lucas é importantíssima. Lucas conclui sua vida morrendo por Jesus Cristo, como bom discípulo, ovelha enviada no meio de lobos. É um exemplo para nós hoje, é um exemplo dado até pelo texto do Evangelho também de hoje. Que São Lucas interceda por nós. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.